falou, sofreu, chorou. Jesus se deu e não morreu. Que nós venhamos ser um canal para falar palavras que venham surtir efeito de crescimento, de progresso, de bem-estar na vida espiritual de todos vocês. Glória a Deus. Né? Se a gente fosse, né, que eu estou revendo ali, os irmãos de Serra do Major, se a gente fosse tirar um espaçozinho para falar de cada um de vocês, aí a gente ia até 5 horas, né? Então por isso que eu vou finalizar aqui e já vamos entrar na Escritura, na Palavra de Deus, que é a razão maior de estarmos reunidos aqui nesta tarde, nesta ocasião. Antes de ler a Bíblia, eu quero que vocês entendam uma coisa. A gente, quem prega, né, quem gosta de ouvir pregação, o cristão, nos dias atuais existem muitos pregadores. O Brasil é um celeiro muito grande de pregadores e a gente ouve muitas pregações, a gente ouve muitos pregadores. E vocês já ouviram alguém dizer que não tem coisa pior do que alguém pregar sem unção, sem poder de Deus, sem inspiração de Deus? É algo terrível, né? A gente pregar sem a inspiração de Deus. Mas eu lendo a Bíblia e orando, o Senhor me abriu os olhos para algo que eu considero pior do que pregar sem unção e sem inspiração de Deus. E é o que eu tenho mais visto nos dias atuais. E vou dizer para vocês, eu acho que é por isso que também, irmão Júnior, hoje, nos dias atuais, eu tenho diminuído de pessoas ligarem me convidando para pregar. Então eu vou dizer, o que eu considero pior do que pregar sem unção e sem inspiração de Deus é fingir estar com unção e com inspiração de Deus. E é o que eu mais tenho visto nos dias atuais, é pregadores fingindo estarem cheios de poder, cheios do Espírito Santo de Deus, enquanto que é mentira. É mentira. Engana algumas pessoas. Engana algumas pessoas que nesse recinto, neste lugar, em toda a igreja, em todo o templo, tem no mínimo dois tipos de pessoas. Tem aqueles que se iludem facilmente, mas tem uns que não são iludidos, que não são enganados. Então a gente devemos respeitar tanto um como o outro. Se a gente conseguir enganar alguns que passam desapercebidos, mas tem irmãos que não são enganados. Aí a gente ficar no culto, irmãos, eu tenho dificuldade de participar de festas onde são convidados pregadores para pregar, porque eles fingem estar possuídos de poder de Deus e gritam muito. Eles não se alegram, querem que os outros se alegrem. Nem eles estão cheios do Espírito Santo e querem encher os outros. É muito difícil. Então eu prefiro pregar frio mesmo, porque eu prefiro ser frio, porque o perigoso é ser morno, não é verdade, irmão? A palavra de Deus diz, quem dera fosse frio ou morno. Então está aqui, frio mesmo, mas não fingir que está cheio de poder de Deus, cheio de unção de Deus, enquanto que na verdade não estamos, né? Em alguns momentos. Na cidade de Serra do Mel, um irmão estava em uma vigília dentro do mato, e lá se pregam nas vigílias, e um inseto entrou dentro da calça de um irmão, e ele, para tirar o inseto, bateu o pé. Só foi preciso fazer isso para os irmãos começarem a se agarrar uns com os outros e falar línguas estranhas, e pular e cair no chão, e dizer que estava recebendo poder, que o irmão estava cheio de unção. Ele estava batendo o pé para tirar o inseto que entrou dentro da calça. Então hoje, nos dias atuais, o povo pula, o povo salta, o povo gosta dessas coisas, mas poder não tem nada. Precisamos de poder para obedecer os nossos pastores, precisamos de poder para obedecer os nossos pais, precisamos de poder para dar bom testemunho no colégio,
Precisamos de poder para entrar na farmácia, no supermercado e no mundo glorificar a Deus. A gente vê hoje muitas igrejas sapateando, pulando, caindo, rinchando, fazendo tudo na igreja. Mas isso não é poder de Deus. Faça o cego enxergar. Faça o paralítico andar. Purifica o leproso. Visite a viúva. Visite o órfão. Aleluia. Precisamos de poder, mas poder de Deus para vencer a carne, para passar uma hora de joelho, para orar 2 horas pulando sozinho dentro do quarto. Quero ver poder para passar 2 horas pulando e falando línguas sagradas, línguas estranhas, sozinho, você e Deus. Então, irmãos, é esse poder que eu almejo, é esse poder que eu desejo. Então, vocês, se vocês tiverem paciência, porque a gente vai para a Escritura Sagrada meditar. Uma das razões que eu vim, porque foi o irmão Júlio que convidou, eu conheço, que ele prega a Bíblia. Determinado lugar que o povo gosta desses movimentos, que não é errado, se Deus realmente agir. Teve um momento na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, que Deus derramou uma glória tão grande que o povo não ficou em pé, ninguém ficou em pé. Mas foi um momento, foi uma ocasião que a glória de Deus invadiu o templo de uma forma gloriosa que ninguém. Mas vocês prestem atenção que quando essas supostas glórias que descem nos cultos só derruba as pessoas, não derruba quem está pregando. Essa pessoa é a pessoa mais fria durante o culto. Eles não glorificam a Deus, eles não dão aleluia, só recebe poder quando pega no microfone. Enquanto eles não estão pregando, é com o tablet na mão, com o celular do tamanho dessa Bíblia, olhando uma coisa, olhando outra. Que poder é esse? E nós apoiar isso, eu não apoio isso. Por isso que eu tenho dificuldade de convidar pregador. Se arrebente quem se arrebentar, se torne quem quiser. Quando não me aguentar, então me expulse. Mas é assim. Lá em Venha Ver, culto de doutrina é 4 hinos. 4 hinos. Um hino da harpa cristã, no máximo 2 hinos, e os 2 conjuntos cantam, porque é culto de doutrina da palavra de Deus, em 1 hora, 1h30 de estudo bíblico. As igrejas estão cheias de membros, mas falta discípulo de Jesus, que tem o coração de Jesus, irmãos, que amem, que respeitem. Amar é respeitar, é considerar. O fato de alguém amar o outro, não significa que está cheirando aquela pessoa, não. É respeitar aquela outra pessoa, considerar aquela outra pessoa. Isso é amar. E só a palavra de Deus é capaz de fazer isso conosco. Amém, meus queridos irmãos. Capítulo 6, versículo 17. Então eu quero pedir os jovens, todos vocês mantenham a Bíblia aberta. Vamos pedir para ler alguns textos. Esperar de Deus agir em nossa vida. Senhor, nos encher realmente de vida, encher de amor, encher de poder do céu, por intermédio da sua palavra. Gostar da Bíblia, amar a palavra. Eu louvo a Deus que em todos os lugares tem. Lá em Venha Ver tem uma família que vem 15 quilômetros de mato, tem uma comunidade dentro do mato, eles vêm 15 quilômetros. Mais jovens, 4 moças, às vezes os pais não podem vir, elas sobem uma moto e vêm para o culto de doutrina aprender a palavra de Deus. Isso é gratificante. Eles não estão aqui, porque eles estão em Timbaúba dos Batistas, está tendo um evento lá também, e os jovens foram para lá. Então a palavra de Deus, ela gera naqueles que realmente almejam o céu, que almejam as coisas de Deus, ela gera essa fome, esse interesse, o entusiasmo pelas coisas do alto. No versículo 17, o apóstolo São Paulo, ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Meus irmãos, não podemos fugir do contexto.
tem acontecido muitas heresias por aí afora, porque pregadores, pessoas pegam textos e tira ele do seu contexto para respaldar um desejo, uma vontade, um pensamento distorcido do todo da Escritura Sagrada, e tem gerado muitas heresias, tem surgido muitos movimentos, irmãos, heréticos no meio cristão por causa disso. O texto sem contexto é pretexto. Nós precisamos se apegar ao que realmente diz a palavra de Deus. Não podemos forçar uma interpretação da Bíblia e esperar que Deus venha ter compromisso com aquilo. Nos dias atuais há crentes, irmãos, frustrados, pois está escrito que o desejo que é prolongado, que não é cumprido, adoece a alma. E tem pessoas que estão com a alma doente. Eu mesmo presenciei uma irmã que ficou doente porque lá em Venha Ver, uma pessoa foi na casa dela e disse que o esposo dela ia ser crente, ia entrar com ela na igreja, e leu lá Atos capítulo 16, versículo 31, que está escrito, os irmãos conhecem. E ela disse, quando mataram o esposo dela, essa irmã ficou, irmãos, doente. Mas como é que pode? Deus fala uma coisa. Ele falou, pastor, pela palavra. E eu disse, irmã, não foi pela palavra. Esse texto não está querendo, não é uma promessa para nós, referente à salvação da nossa casa. O apóstolo São Paulo não disse isso para todos nós. Não podemos se apropriar desse texto. E a irmã, não foi uma luta para essa irmã caminhar para a igreja. E irmãos, e quantos não tem assim? Pessoas que pegam o texto da Bíblia que se refere, são promessas referentes à dispensação passada, a épocas passadas, que Deus não tem compromisso mais hoje de cumprir aquela palavra. E alguém prega aquela palavra com empolgação, com entusiasmo, e você acredita e nunca vai se cumprir aquilo, porque já se cumpriu. Já se cumpriu, coisas que ainda não se cumpriram em dispensações que virão ainda na próxima dispensação. Temos que procurar textos, palavras que dizem respeito ao nosso período. Aleluia. Tem pessoas que estão frustradas porque nunca irão cumprir aquilo que prometeram. Deus, supostamente Deus falando para aquela pessoa, e na hora a pessoa se empolga, a pessoa aponta para mim, olha, Deus está me dizendo assim, 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 Deus está me dizendo, irmã, aí aponta o dedo, ó, Deus está me dizendo, está aqui na Bíblia, Jeremias 33:3, clamas a mim, responder-te, anunciar, tal. Isso não tem nada a ver, a promessa para nós não é Jeremias 33:3 hoje. Isso aí foi naquela época, é uma promessa incondicional, naquela época. Para nós hoje é diferente. 1 João capítulo 5, versículo 14, o Senhor, por intermédio de João, disse, essa é a confiança que temos para com o Pai, é que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos atende. Capítulo 15, versículo 7, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserem e ele será feito. Está vendo como é diferente lá na promessa de Jeremias? É diferente. Eu não posso pegar essa promessa de Jeremias e clamar por um propósito egoísta que há no meu coração e esperar que Deus cumpra aquele propósito de maneira nenhuma. Então temos que ter muito cuidado. Na hora traz empolgação, mas depois emoção vem e vai. Eu conheço crentes lá em Cidade de Açu, irmãos que eram tão fervorosos, mas hoje estão desviados. Hoje estão desviados. Sabe por quê? Emoção vem e vai. Agora a palavra de Deus faz o que, irmãos? Ela permanece. A palavra permanece. Então temos que olhar para o contexto. O texto aqui, Paulo estava se referindo, irmãos que para eles escaparem, para eles se isentarem de algumas perseguições, de alguns sofrimentos, de algumas oposições, eram ensinados que eles circuncidassem, para que eles evitassem sofrer pressão pelos religiosos daquela época, porque se eles circuncidassem, eles estariam mostrando que ainda continuavam guardando a lei. Então era um meio deles tentarem se desviar do sofrimento, da perseguição,
porque as marcas aqui neste versículo que Paulo se refere, de acordo com os estudiosos e comentaristas da Bíblia Sagrada, eram cicatrizes, eram marcas literais, físicas, de sofrimentos por amor a Jesus, que Paulo estava sofrendo, e ele carregava no seu corpo essas marcas de sofrimento por amor a Jesus. E uma forma dos irmãos não se isentarem, se livrar desse sofrimento, era eles cumprir ainda alguns rituais, algumas cerimônias que a lei exigia que se cumprisse. Então Paulo agora, o contexto trata disso, porque você presencia aqui no contexto, Paulo está falando várias vezes esse termo circuncisão e incircuncisão, porque a circuncisão era a marca visível, literal, de uma pessoa que pertencia a Deus. A circuncisão era a marca de Deus na antiga dispensação. Então o que nós iremos falar nesta noite é sobre a verdadeira marca de Deus, a verdadeira marca de um verdadeiro cristão. Aleluia! A circuncisão, irmãos, ela apontava para esta. Tudo no Antigo Testamento é uma sombra de uma realidade presente no Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma seta nos indicando a realidade das coisas. E se a circuncisão foi algo muito, mas muito importante, se o microfone falar, eu falo assim que nem Jesus, né? Assim, olha, você escuta. O poder do microfone, né? Então, o que fica aqui fazendo barulho atrapalha, né? Os irmãos, então não tem nenhum problema, né? A gente prega a palavra de Deus, ensina, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Na hora que Jesus ensinava aqueles 12 homens, eles ficavam quietos, eles ficavam em silêncio. Na hora que Jesus ministrava, mas a vida estava entrando neles. Era como doentes que estão no hospital, lá, deitado numa cama, mas que está com as veias, está com o soro injetado na veia, e ele está quieto, não precisa o doente estar dizendo, estou quase ficando curado, estou quase ficando bom, está chegando a cura, estou sentindo, não precisa não, o doente está lá, mas está lá o soro, o medicamento que está no soro está sendo comunicado na veia dele, já? Então ele está recebendo vida, ele está recebendo saúde, ele está recebendo saúde, cura. Então os discípulos ficavam quietos, mas quando saíam dali, o enfermo era curado. Aleluia! O demônio era expulso. Nos dias atuais, a gente pensa que o espírito que fica dançando na igreja está recebendo poder. Tá não, no outro dia chama eles para evangelizar. E rapaz, não vou não, porque eu pulei tanto que estou bastante cansado. Se Jesus disse ir, a gente temos que receber poder aqui para ir, não é para vir. Nos dias atuais, a gente faz muito isso. Então, queridos irmãos, a circuncisão era muito importante. Era tão importante que era a única isenção para a lei do sábado ser quebrada. Alguém só podia quebrar a lei do sábado se a criança, ao nascer, chegasse o 8º dia para ser circuncidada. Então, podia levar no sábado, podia caminhar 2.000 quilômetros, podia caminhar os quilômetros que fosse necessário, mas ela não estaria descumprindo a lei, porque ela iria circuncidar aquela criança. Então era algo muito importante cumprir a circuncisão. Por quê? Porque era a marca, ela era o sinal que identificava quem pertencia a Deus. Foi antes da lei. Os irmãos conhecem que Deus, quando ele chamou Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez um pacto com Abraão. E quando Abraão tinha 99 anos, diz a Bíblia Sagrada, que Deus vem até Abraão. Abraão já estava, irmãos, precisou de ser fortalecido na fé. O pai da fé precisou de ser fortalecido na fé. E quem fortaleceu o pai da fé? O próprio Deus. A palavra de Deus. Veio o Senhor a Abraão quando estava com 99 anos para fortalecer a sua fé, para reanimar Abraão. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença, ou seja,
volta para a minha presença. Porque ela arredou o pé um pouquinho, ao dar ouvido a Sara, a uma boa intenção de Sara. Eu já quero dizer a vocês, tenha cuidado com pessoas mesmo que amam vocês, quando elas vierem com boas intenções, mas que essas boas intenções estiverem fora da vontade de Deus. Não atenda, porque mesmo que alguém lhe ama, mas se ele vier ainda com boa intenção, se essa boa intenção estiver desalinhada da vontade de Deus, vai sofrer você e a pessoa que ama você, porque ela tirou você do centro da vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que Sara amava muito Abraão, e ela quis dar uma ajudinha a Abraão, ela quis acelerar, ela veio com uma boa intenção, mas prejudicou até os dias atuais. Então tenha cuidado, porque esse é o perigo. Se o inimigo vier com uma proposta, com um conselho, você descarta logo. Mas perigoso, irmãos, o mais complicado é você descartar algo de quem você ama e de quem ama você. Mas Jesus, quando Pedro veio, que ele amava Jesus e Jesus amava ele, mas Pedro veio com uma boa intenção também. Mas Jesus identificou isso na mesma hora e disse: não, se afasta de mim. Está vendo? Então Abraão arredou o pé um pouquinho, mas o Senhor, irmãos, é o Deus que coloca a gente de volta no caminho. Aleluia! Deus vai colocar alguém de volta no caminho. Guarda essa palavra. Deus vai trazer alguém de volta para o caminho, para ele cumprir a promessa e o nome dele ser glorificado. Aleluia! E o Senhor disse: Abraão, volta para a minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Aí o Senhor disse: eu estabeleci, Abraão, um conceito com você. Este será o meu conceito. E eu quero que você abra sua Bíblia para acompanhar comigo no capítulo 17 de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, por gentileza, dos irmãos, para a gente atentar para algo aqui que nós precisamos ter isso aqui que Abraão tinha. A gente queremos as promessas de Abraão, mas precisamos andar pelos caminhos que Abraão andou. Precisamos pisar nos passos que Abraão pisou. Capítulo 17, versículo de número, vamos ler o versículo 7, que diz assim: olha, estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão ser-lhe-ei, toda a terra em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, olha, você tem uma condição, Abraão, para você desfrutar dessa grandiosa promessa, e a condição é essa: guardarás o meu conserto e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Aí o Senhor diz qual é o conserto que ele deveria guardar. Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Todo macho será circuncidado. É algo muito importante, ninguém poderá ficar de fora. Todo macho tem que ser circuncidado. Versículo 11: circuncidarei a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do conserto entre mim e vós. Será uma marca que identificará entre mim e vocês. Quem não tiver essa marca vai estar demonstrando, já está explicitamente demonstrando que não pertence a mim. Todos os que pertencem a mim têm que ter essa marca. É como a vacina que todos nós temos. Tem que ter essa marca. Aí o versículo de número 13. Versículo 12: o filho de 8 dias, pois será circuncidado. O Senhor determinou que seria 8 dias. Todo macho nas vossas gerações, nascido na casa e o comprado. Por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estarás o meu conserto na vossa carne, por conserto perpétuo. O macho com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será expulsa. Esta alma será expulsa, extirpada dos seus povos,
quebrantou o meu conselho. Mesmo se for no sábado, tem que ser circuncidado. Porque Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria, Ele gerou o ser humano e Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele conhece as particularidades do todo o nosso ser. E no 8º dia, de conformidade com os estudiosos, né, os médicos, os especialistas, o único dia que o fluxo de sangue não está tão agitado é no 8º dia. Se circuncidasse alguém no 7º dia, essa pessoa morreria, porque daria uma hemorragia e ele morreria. Se circuncidasse no 9º dia, essa pessoa também correria o risco de morrer da mesma forma. Somente no 8º dia é que eles não morreriam. Então Deus disse que no 8º dia vocês irão tirar a pelezinha que cobre a glândula do órgão masculino, né? Do homem. E aquilo ali era um sinal que aquela pessoa pertencia a Deus. Então, aquela marca, irmãos, identificaria alguém como povo de Deus. Era a marca do homem de Deus na antiga dispensação. E era algo importantíssimo, porque estaria representando a verdadeira marca na nova dispensação. Então, nós hoje temos uma marca. Isso aqui era tão importante que quem não cumprisse isso aqui sofreria as consequências. Vocês vejam que quando Deus falou com Moisés, para Moisés tirar o povo dentro do Egito, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor deu a Moisés credenciais para fazer isso, deu o documento que comprovaria que de fato ele foi um enviado de Deus. E Moisés reluta, os irmãos conhecem a história, mas segue depois que viu o agir de Deus, os milagres que o Senhor efetuou, e Moisés obedece e vai. Mas no capítulo 4 de Êxodo, os irmãos se deparam com um episódio que nos força a você dar uma pausa para meditar ali. Porque o mesmo Deus está ordenando e prometendo a Moisés que iria com ele. Mas Moisés vai e na frente, em uma estalagem, o Senhor vem ao encontro de Moisés e vem com ira. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor procurou matar Moisés. Como é que pode? O Senhor procurou matar Moisés. E de repente, a esposa de Moisés, Joquebede, quando viu o aperreio, quando viu algo ali, que percebeu, discerniu, era uma mulher espiritual. Embora você não veja pregações dela na Bíblia, porque para muita gente, espiritual é quem vive falando, é quem vive pregando. Você quer mostrar a sua espiritualidade, irmã? Mostre pelo respeito por seu marido, pelo temor por seu marido, pelo amor por seu marido, pela devoção pelo seu lar. Porque tem mulher que acha que ser espiritual é viver cantando, é viver saindo, deixando o marido em casa, e muitos casamentos indo por água abaixo. Então temos que ter muito cuidado. A mulher de Moisés era uma mulher extremamente espiritual. Mas pastor, como é que pode? Ela, irmãos, o que ela não entendia ali, ela não entendeu um aspectozinho da lei de Deus, do mandamento de Deus que Deus havia dado a Abraão. Mas isso não significa dizer que ela não era espiritual, porque quando ela viu algo ali acontecendo com Moisés, ela teve logo discernimento e agiu. Foi a única mulher na Bíblia que atuou como uma sacerdotisa de Deus, Ela circuncidou o seu próprio filho, porque entendeu, identificou que a razão de Moisés estar sofrendo ali era porque ele não estava alinhado com a ordem de Deus, expressa de Deus, e ela circuncidou o filho, e diz a Bíblia Sagrada que Deus o deixou. Ela agiu ali. O que isso nos mostra? Que é muito perigoso fazermos a obra de Deus sem estar alinhado com as determinações de Deus. Aleluia. A obra de Deus não deve ser feita de qualquer maneira. Aleluia. A obra de Deus deve ser feita, nós devemos fazer, irmãos, alinhado com a vontade de Deus. Mesmo Moisés sendo chamado, mas se ele não tivesse alinhado com as determinações de Deus, ele não teria bons resultados. Isso tem acontecido. Falta resultado nos dias atuais. Faltam os resultados de Deus. Porque temos
visto pouco resultado de Deus, é porque estamos fazendo de qualquer maneira, sem estar alinhado com as determinações de Deus. Então temos as coisas que os homens têm. Nos dias atuais tem curso de capacitação para implantação, desenvolvimento e crescimento de igrejas, que promete você que participar desse curso, com um ano você já ter tantos membros na sua igreja. Membro é fácil para fazer. É fácil, pastor? É fácil. Se você quiser em qualquer igreja, é só implantar abrir, construir um templo, colocar cadeira, uma caixa de som, e você criar um programa de assistência social para as pessoas, o Bolsa Família Cristão, que você vai ter centenas e centenas de pessoas cadastradas ali como cristão, para estar ali dentro. Pode ter certeza, faça isso que dá certo. Agora, fazer membro é fácil, mas só que Jesus não nos autorizou, não nos mandou, não nos incumbiu a fazer membro de instituições humanas. Jesus nos mandou fazer discípulo dele, e para fazer discípulo dele temos que ensinar o que ele ensinou, porque se nós ensinar o que ele ensinou, os discípulos vão ser parecidos com o mestre. E os crentes nos dias atuais são parecidos com quem gerou ele, mas falta homens parecidos com Jesus. Glória a Deus. Falta crentes parecidas com Maria. Falta crentes parecidas com Isabel. Falta crentes parecidos com Dorcas. Falta crente parecido com as mulheres que estão na Bíblia Sagrada, porque estão usando outro material, está gerando apenas membros de igrejas, enriquecendo pastores, dando condições a pastores ser elogiados, ser engrandecidos pelo porte da sua igreja, mas Deus nos proclama a fazer seguidores de Cristo. Seguidor de Cristo. E para fazer seguidor de Cristo temos que estar alinhado com as determinações, senão não tem. Então a circuncisão era algo, irmãos, muito importante, que apontava para a verdadeira circuncisão. E tanto ela é importante fisicamente como espiritualmente. Deus mandou. Estatisticamente, irmãos, é comprovado que o Estado de Israel é o lugar de menor índice de mulheres que sofrem de câncer do útero, porque a pelezinha lá, que é cortada na circuncisão, ela acumula muita sujeira. Ela é um imã que atrai a sujeira. Por isso que Deus mandou removendo aquilo que atrai a sujeira. Pronto, o problema está resolvido. Deus mandou tirar onde a sujeira se esconde. Deus mandou tirar onde a sujeira se camufla. O Senhor disse: circuncide, para que a sujeira não fique ali. Foi o que Deus mandou. Olha aí que Deus extraordinário. Era uma pelezinha, era uma carnezinha para atrair sujeira. Aleluia. Que apontava para a verdadeira circuncisão, a verdadeira marca de um crente, que nós iremos ver agora. Deus ordenou, já na antiga dispensação, o Senhor diz, e Paulo trata sobre ela, essa verdadeira marca, que não é feita pelos homens. A circuncisão era feita pelos homens, porque apontava para algo da realidade dos dias atuais. Agora a verdadeira circuncisão é diferente. A gente pode tratar a circuncisão material como o batismo que a gente efetua. O batismo, vamos dizer que a circuncisão na antiga dispensação seja o batismo que nós realiza. Qualquer pessoa pode se batizar. Eu aceito Jesus. Quem criou esse, aceitar Jesus, tal, que a igreja primitiva não existia isso. E a gente criou o tal de apelo, que a gente tem que implorar, apelar para as pessoas aceitarem Jesus. Se é o Espírito Santo quem convence o pecador, não precisa eu adular ninguém para ser crente. Se é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado, não precisa eu pressioná-lo para ele abandoná-lo. É o Espírito Santo que faz, não é pela força do homem, não é pelos argumentos dos homens, não é pela pressão dos homens, e nem pela popularidade dos pastores.
Senhor e abandona os seus pecados. O batismo, alguém aceita? Eu quero aceitar Jesus, levanta a mão, dá um mergulho, todo mundo pode dar esse mergulho. Agora, a verdadeira circuncisão não era o homem que fazia, quem efetuava. A verdadeira circuncisão, quem opera, quem atua, é Deus. E da mesma forma que a primeira circuncisão, que apontava para a segunda, tinha uma finalidade higiênica, física, a segunda e a verdadeira também, da mesma forma. De forma mais extraordinária. Paulo diz aqui, incircunciso não é aquele que é na carne. Ele estava dizendo, circunciso, o circuncidado não é apenas aquele que o homem cortou a pelezinha. É aquele que é do Espírito. É aquele que é do Espírito. O que, por exemplo, quer dizer? Coré, Datã e Abirão, eles foram circuncidados. Mas se revoltou contra Moisés, não entraram na terra prometida. Todos os israelitas, queridos irmãos, que saíram de 20 anos para cima do Egito, eles eram circuncidados, mas não entraram na terra prometida, porque a circuncisão não garantia entrar na terra. O que garantia era a obediência à palavra de Deus. Da mesma forma dos dias atuais, não é o batismo em si, o ritual em si. É por isso que Paulo diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o circuncidado é aquele que é na alma, no Espírito. Aleluia! Esta é a verdadeira marca de um crente. A verdadeira marca que identifica um cristão lá nos céus, na eternidade, é essa circuncisão, é essa marca que todos nós temos que ter. Que Paulo fala sobre ela em Colossenses capítulo de número 2, versículo 11. Dê uma passeadazinha nas escrituras, meus irmãos, agora. Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, no capítulo 2, versículo 11. Depois, qualquer irmão, abra a sua Bíblia, os irmãos, abra também a sua Bíblia em Romanos 2 e 29. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 11. Colossenses capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó: no qual também estáis circuncidado, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, no qual também estáis circuncidado, com a circuncisão não feita por mão, no despojamento do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Olha aí, agora tem uma marca. Tem uma marca. Agora só que ela é feita por Cristo. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 29. Romanos capítulo 2, versículo de número 29. Romanos 2 e 29. Vamos ler, irmãos, a partir do 28, que diz, olha, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Versículo 29. Mas é judeu o que o é no exterior. Olha, no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, é espírito com E minúsculo, no espírito, não na letra, não por forma do ritual da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha, quem é judeu é esse que é circuncidado no espírito, na alma, na alma, lá dentro, e só quem faz é Deus. A palavra circuncidar, o termo hebraico para essa palavra é caráter. Caráter. Deus escolheu esse termo, caráter.
Irmãos, e o que é o caráter? São qualidades boas que caracterizam o indivíduo. Não é assim? O caráter não são as qualidades boas de alguém. Às vezes alguém diz, fulano é uma pessoa sem caráter. Ninguém é sem